Ora, seja muito bem-vindo ao Corporate Business. O Corporate Business, como sabe, é um programa criado entre o canal A Cor do Dinheiro e a Betocnet para lhe levar, já adivinhou, melhor informação financeira fiscal. Olha, se você pensava que nós éramos daqueles que estávamos de fim de semana prolongado, enganou-se. Se estava a pensar que nós não trabalhamos à segunda-feira de Carnaval, enganou-se. Aqui estamos nós. Bem, qual é o tema deste mês? É muito simples. Prestação de contas. Se você acompanha o programa desde o ano passado, sabe que o José Pedro Farinha, que está ali, que é o CEO da Betocnet, costuma dizer que o segredo, ao contrário do que se pensava antigamente e do que se dizia, já não é a alma do negócio. Ora, é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre prestação de contas, tanto de empresas, e eu esqueci-me de referir isto no teaser que nós fizemos ainda hoje, também de autarquias. Como sempre, além do José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet, como eu referi há bocadinho, nós temos outra pessoa que é membro permanente do painel deste programa. Chama-se Isabel Cipriano, está aqui à minha extrema esquerda. Ai, desculpe, não, à minha esquerda. Piadinha para a Isabel. E é presidente da Apotec. E agora, ao lado esquerdo da Isabel, temos de ter muito cuidado no programa de hoje, está uma juíza conselheira do Tribunal de Contas, Maria dos Anjos Capote. Bem, mas antes de irmos ao programa em si, vamos conhecer um pouco do Vox Pop sobre esta matéria. Venha daí. Não, ok? Eu acho que não sou um bom exemplo para aquilo que deve ser um correto acompanhamento da parte financeira, da força financeira dos gestores, dos fornecedores, das empresas com quem nos relacionamos, todos os stakeholders, mas tenho a sorte de ter um sócio que se preocupa com esse tipo de avaliação. Se estivermos a falar em algum caso muito particular em que envolvem montantes mais avultados, mas acho que nunca aconteceu, portanto a resposta seria não. E como já percebeu, a questão aqui em causa é, no suporte às suas decisões de gestão, tem por hábito consultar as demonstrações financeiras das entidades com as quais se relaciona. Bom, é isto que nós estamos aqui a falar. E já agora, como em todos os programas, nós temos aqui a forma de você poder responder às questões que nós estamos a colocar, até porque no fim vamos mostrar o gráfico, ou seja, se nós levamos isto a sério ou não. José Pedro Farinha, e continuamos a não levar a sério. Então, bom dia, bom Carnaval a todos. Portanto, nós hoje pensamos em vir mascarados, mas depois mudámos de ideias. Isso já chega àquilo que o Governo faz normalmente, para mascarar. É verdade, nós continuamos a não levar isto a sério, todos continuamos a suportar as nossas decisões com base em percepções, eu acho que. Portanto, muitas vezes compramos empresas, vendemos autarquias, mudamos de emprego, sem analisar a capacidade financeira e já agora não financeira dessas entidades em acrescentar valor à sociedade e já agora a nós próprios. Ou seja, vamos ter com as empresas, ou mesmo com autarquias, por isso é que temos aqui a Maria dos Anjos Capote hoje, mas não conhecemos a situação financeira delas, nem as contas em causa. Sim, porque nos esquecemos que as contas são públicas. Esquecemos quando estamos a prestar contas. Repete lá essa parte, se faz favor, que eu acho que é a parte que as pessoas continuam a ignorar. Então até vou reforçar. As contas são públicas e o contabilista é uma profissão de interesse público. Pois. Mas não é só contas das empresas, também das autarquias. Também das autarquias. Também do Estado, não autarquias. Sim. Portanto, todas as contas são públicas e todas as entidades são obrigadas a prestar contas. E até vou já levantar aqui um bocadinho do que ia dizer mais à frente, que é todas as entidades são obrigadas a disponibilizar no seu site as contas da sua entidade. As empresas, desde que tenham site, têm que ter as suas contas no site. Vejam quantas entidades é que não têm as contas no seu site. As autarquias têm que ter as contas no seu site. Às vezes demoramos um bocadinho a encontrá-las. Essas até cumprem, mas nem sempre é evidente. Mas a nós que estamos a fazer negócios com essas entidades, seja que tipo de negócio for, temos a obrigação para connosco de avaliar bem as demonstrações financeiras, que também cada vez mais deviam ser em português e não em contabilês. Portanto, temos aqui outro desafio
para quem prepara contas, para que todos os outros consigam lê-las. Não é? Sim, ou seja, independentemente do grau sofisticado de formação de quem está do outro lado, poder perceber basicamente qual é a situação financeira. Eu acabei um curso superior, vou procurar emprego, eu devia conseguir ver. E hoje em dia temos esse desafio, porque hoje os alunos é que escolhem, hoje os ex-alunos é que escolhem para onde é que vão trabalhar, já não são as empresas que os escolhem eles. As empresas são escolhidas. Agora é o contrário. Então eu devia conseguir também escolher com base na informação financeira e não financeira dessa entidade. E isto é um desafio enorme que não se aprende nas escolas, infelizmente. Isabel, como Presidente da Apotec, qual é a explicação para ainda continuarmos a ignorar estas questões? Bom dia e bom Carnaval. Um agradecimento especial à Isabel, que estava de férias e que se prestou a vir cá fazer o programa connosco. É um gosto e é um tema que para nós contabilistas e para mim dirigente associativa é muito, muito grato. Porque fala sobre responsabilidade. Prestar contas, a gente já falou nisto no ano passado, Sim. é assumir responsabilidades, em Pois. primeiro lugar. Porquê é que temos dificuldade em assumir responsabilidades? Era a pergunta. Ou porquê é que a academia não dá tanto enfoque na valorização dos currículos académicos no assumir responsabilidades? O problema não começa de baixo, começa de cima. Como assim? É um problema de dirigência. Ou seja, é um problema da gestão. É um problema da gestão, sempre. Portanto, falta cultura. Falta cultura de gestão, falta inclusive conhecimento daquilo que é o relato financeiro e do relato não financeiro, que tem cada vez mais expressão na realidade europeia. Um exemplo do relato não financeiro, as políticas de recursos humanos da empresa. Não é só as políticas ambientais. A política de tratamento com os clientes e fornecedores. Aqui há uns poucos anos lançou-se a política do pagamento atempado. Eu posso dizer que na associação, que tem 45 anos, pagamos sempre a 30 dias. E às vezes até antecipamos. Vocês. Claro, e fazemos muito caldo daquilo que podemos, porque se recebemos atempadamente, a nossa obrigação é pagar atempadamente. Portanto, isso é que é assumir. E essa responsabilidade, mais do que os contabilistas que são indispensáveis ao relato financeiro e não financeiro, é a gestão compreender e aquilo que quer comunicar. Porque só assim consegue motivar investidores, construir uma cultura de emprego que não haja tanta flutuação e tanta saltitanço, uma expressão popular hoje de Carnaval, de pessoas entre empresas que procuram melhores condições, não é? Conseguir focar nos recursos humanos e mantê-los, porque eles custam a formar, é um desafio também para as organizações. Sim. Isabel, isto estende-se naturalmente ao próprio setor público. Neste momento, as únicas entidades que se respeitam o SNC, neste caso a NC AP, quer dizer, Isabel? Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública. Eu pensava que queria dizer sem nenhum controle da administração pública. Não. Há controle. Estamos de Carnaval, piadinha de Carnaval. Maria dos Anjos Capota é a pessoa certa para perguntar isto. Bom, o SNC AP está a ser aplicado nas autarquias. As coisas estão a correr bem? Bom dia, eu começo por agradecer o convite e, no fundo, é uma oportunidade. Nós é que nos sentimos honrados por ter aqui um juiz do Tribunal de Contas. Eu estou aqui Vocês fazem, deixe-me fazer elogio, vocês fazem um trabalho inestimável. Obrigada. E tenho pena, como cidadão, que não tenham mais meios para poder fazer um trabalho ainda melhor. Obrigada. Vamos fazendo algumas coisas e eu tenho muito orgulho no trabalho que, no âmbito das autarquias locais, que tem sido assim a minha ocupação durante os últimos anos e penso que tem sido uma perspectiva muito positiva, devo dizer, em termos do trabalho das autarquias. Há algumas quedas, mas enfim, no geral positivas. Mas eu estava a dizer que agradeço esta oportunidade porque eu penso que é muito importante reafirmar, na linha dos vossos programas e que têm, sobre a importância da informação no geral, mas a informação financeira em particular. E aqui eu digo isto, embora esteja aqui a falar do setor público, das autarquias locais, mas o privado e o público aqui estão no mesmo pé. Isto é, hoje eu não posso conceber a gestão do risco empresarial sem ser um processo de obter informação, de partilhar informação e, em função disso, poder gerir o meu risco enquanto empresário, não é? Nas autarquias locais é isso e é mais, não é? É isso, é gerir o risco, é evidente que sim, mas é sobretudo como dizia, assumir perante os meus parceiros, perante a sociedade em geral, aquilo que eu estou a fazer. Como é que eu aplico o dinheiro público?
E além disso... E o que é- CNCAP Exatamente. permite isso, não é? Mas já agora, Maria dos Anjos, dizia há bocadinho que as autarquias estão a cumprir razoavelmente. Sim. Na parte formal e a parte depois da qualidade da informação. Isso é aquilo que também me parece muito importante neste momento, nesta data em concreto, relevar. Nós batemos muito por informação, mas não é quantidade. Exatamente. Não a é uma qualidade. questão de quantidade, é questão da qualidade. E eu, quando falo em qualidade de informação, nós já sabemos isso em termos de princípios, de teoria, mas em termos práticos, o que é que eu quero falar com a qualidade? Por um lado, que ela é completa. Eu não posso só apresentar aquilo que me convém, não é? Tenho que apresentar a realidade. Bem, há umas autarquias que gostam muito de fazer isso, fazem Pronto, essa e quando lá filtragem de chegamos, informação. e quando lá chegamos, temos que fazer a avaliação do que é que está, se a informação é completa, se é fiável, não é? E, portanto, neste momento, se é coerente. E, neste momento, a plataforma para a entrada das contas, nomeadamente das autarquias, não valida se houver incoerências em termos de campos e, portanto, logo aí há um esforço que é feito para que elas, enfim, para poderem entrar as contas, têm que validar e têm que corrigir algumas das incoerências. E é preciso, além da questão da fiabilidade, de ser completa, de ser integral, ser atual. Não é? É preciso, porque eu não... Enfim, nos tempos que correm, é importante eu saber o que é que aconteceu há 3 anos. Pois. Mas, objetivamente... Se eu estou a negociar com uma autarquia, tenho que saber a do ano passado. Eu preciso de saber... preciso saber o quê? Preciso saber se é uma autarquia que tem níveis de endividamento elevado. Sim, e ainda há umas quantas. E ainda há umas quantas. Embora é verdade, e tenho que dizer isto, tem melhorado nos últimos anos. Tem melhorado. Tem que saber quais são os tempos de pagamento das autarquias. Continua a haver quem paga um ano e às vezes a mais. Há autarquias que têm atrasos nos pagamentos, também tem havido alguma evolução nesse sentido. E, portanto, hoje já se podem exemplificar os maus pecadores. E, portanto, já há condições para fazer essa análise, o que é bom. O que é muito bom, porque assim, se vou contratar com uma autarquia, eu sei à partida o que é que me pode esperar ou não, e portanto tenho que fazer essa avaliação, a tal avaliação do risco, não é? E também esta questão da qualidade de informação também é muito importante e às vezes nos sítios das autarquias ela está lá, mas às vezes é tão difícil identificar... Aliás, eu gostava de pedir a opinião do José Pedro Farinha nesse aspecto, porque ainda há pouco estávamos a ver um caso desses, não é? Bom, mas podes citar se quiseres. Se quiseres evitar citar o nome, podes dar. Fala só na questão concreta. Não, mas não há problema. Até porque, da mesma forma que este foi um caso difícil, portanto, estávamos a falar da Câmara Municipal de Lisboa e eu acedi ao site. Foi uma da das Câmara. últimas que adotou o SNCAP. Sim, que eu tenho conhecimento disso, sim. Mas também temos exemplos e bons exemplos, e posso citar a Câmara Municipal da Maia, por exemplo, que é um ótimo exemplo da adoção do SNCAP. Também é um bom exemplo. Mas o que é difícil é muitas vezes encontrar essa informação. Portanto, para já é importante, e acho que este programa hoje é muito importante, sensibilizar as pessoas para a importância dessa informação. Sim. E depois que não deixem de procurar, porque normalmente os municípios, ao contrário das empresas, até disponibilizam essa informação nos seus sites. Exatamente. Há aqui um trabalho que eu também gostava de destacar, e que vai um bocadinho ao encontro do que estávamos aqui a falar, que é um trabalho feito pelo IPCA, portanto, pelo Instituto Politécnico do Cabo de Ave. Sim. Nós estivemos lá. Nós estivemos lá e fomos muito bem recebidos. E devo dizer que merece todos os parabéns, faz um trabalho notável na região. E então o IPCA faz um trabalho todos os anos, que é o anuário da informação financeira dos municípios, onde se pode comparar todos os indicadores financeiros dos municípios. A única coisa que peca, mas isso é o problema de toda a informação, é porque chega tarde, não é? Pois. Porque a informação, no geral, é disponibilizada tarde. Portanto, com tanto serve avanço pouco, na chegar tecnologia... tarde serve de pouco, não é? Porque não serve de guia para aquilo que são as negociações que nós vamos ter com esta entidade. Porque continuamos todos a prestar contas cada vez mais tarde. Portanto, com tanto avanço de tecnologia, não se consegue antecipar esses prazos, seja nas empresas, seja Zé Pedro, o que vais perceber, como dizia a Isabel, que é uma questão de cultura. Seja nas empresas, seja nas próprias organizações do Estado.
Não sei se é só cultura, porque o que a Isabel estava a dizer muito bem é a cultura de não prestar contas. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, e a Isabel, embora não pareça é quase da minha idade, quando começámos a trabalhar, os nossos clientes diziam-nos: não, eu não deposito contas na conservatória. Não é? Eu não quero que os meus concorrentes vejam essa informação. O segredo é a alma do negócio. Isso já está ultrapassado, até porque hoje em dia as empresas que não o façam podem ser dissolvidas administrativamente se não fizerem durante 2 anos pelo conservador. Não é? Portanto, e isso acabou. Portanto, as empresas hoje todas depositam contas. Embora de uma forma, que eu vou deixar para a Isabel comentar, porque hoje deposita-se de uma forma automática, de uma forma automatizada a partir da IES. E isso devia ter servido para antecipar prazos. As empresas têm que aprovar contas até fim de março. Porque é que só depositam a meio de julho? Exatamente. Só ficam disponíveis em setembro. Não é? Portanto, isso é que não faz sentido. Portanto, devíamos conseguir antecipar isso para a altura da aprovação de contas. Não é? Sim. Isabel, porquê é que não encurtamos o prazo aqui? Porque, contrariamente ao nome, que é a IES, Informação Empresarial Simplificada, ela é tudo menos simplificada, é complicada. Já tínhamos falado disso da última vez. E porquê é complicada? Porque o assumir responsabilidades, que é essencial para a gestão, a IES neste momento é só essencial para 2 coisas. Uma, maioritariamente, chama-se a Administração Tributária e Aduaneira. E a outra é o INE, que vai lá buscar qualquer coisinha, mas ainda assim, quando tem dúvidas, solicita às entidades. Assim como o Banco de Portugal, quando tem dúvidas, também solicita. Isto é, aquilo que era uma boa intenção tem sido adensada e está um bocadinho mais longe daquilo que é a simplificação do relato eficaz para os vários necessidades de informação que é prestada. Um exemplo. Há pouco estávamos a falar do parecer, se continha ênfase ou não, se tinha reservas. Na prestação de contas, o meio da prestação de contas das empresas é a IES, se houver reservas ou não houver reservas, só se assinala se há ou não há. Não se tem acesso ao parecer. Ora, isto não é prestação de contas. Mas não é estranho. É, mas é a vontade da Administração Tributária e Aduaneira. Estamos a falar de fisco, não estamos a falar de prestação de contas, nem de gestão, nem de contabilidade. Exato. São realidades diferentes que temos que conviver. Agora, com certeza que sim, estamos hoje no século XXI, com certeza que havia condições para a prestação de contas ser melhor, ser mais simples, ser mais eficaz. Bastava uma entidade querer. Outro exemplo, e este foi gravante na IES do ano passado. Então nós temos que identificar quantos metros quadrados é que tem cada estabelecimento. Para além de contabilistas, passamos a arquitetos, a paisagistas. Quer dizer, não faz sentido. Mas porquê é que se exige este tipo de informação? Eu sinceramente não sei que é que isso possa importar à gestão ou ao investidor. Claro. Mas eu percebo que isso seja uma informação que a AT possa ter necessidade. Não pode pô-la na IES. Pois. É desvirtuar um princípio. Aproveitando a deixa, é a mesma coisa que a gente continuar a ter a AT a cobrar portagens. Sim. Assim é mais fácil toda a gente perceber. É desvirtuar o princípio. A IES quer-se simples, quer-se dirigida, quer-se objetiva. E para ser otimizado esse tempo, como há pouco falávamos, a informação tem que ser o mais fiável possível. Isto quer dizer, para mudar as coisas, precisamos de umas diretrizes do Secretário de Estado ou do Ministro das Finanças? Se calhar precisamos pôr todos a conversar uns com os outros. O que é difícil. Coisa que às vezes nem ao café acontece. Mas que seria simples de resolver, como já se fez para as entidades que adotam as normas internacionais de contabilidade, em que se entrega a IES e entrega-se em anexo um fecheiro PDF com o relatório de contas, com as demonstrações financeiras, com a certificação legal de contas. Por que não fazer isto para todas as entidades? Maria dos Santos, qual é a opinião do Tribunal de Contas nesta matéria? Eu devo dizer que este ano, o ano passado, o prazo para a apresentação de conta em sede de Estado, da Conta Geral do Estado, andou para trás, portanto, uns meses, e o parecer do Tribunal de Contas, que normalmente chegava muito tarde, agora tem como data limite 30 de setembro. E, portanto, há aqui um processo também em evolução. Em relação às contas propriamente ditas, eu devo dizer que a questão da atualidade é muito importante, mas também nós, em termos de prestação de contas, e nomeadamente há um elemento no âmbito da prestação de contas que deveria haver uma aposta maior para melhor servir o cidadão e que tem a ver com os relatórios de gestão. Não é? E o relatório de gestão é algo em que aí sim, é tudo, mas aí de uma forma particular e até numa linguagem bastante mais acessível para a generalidade do cidadão, é dada a explicação de como é que se geriu, o que é que foi feito. Não é? Qual a gestão que foi feita ao longo do ano em causa. E os relatórios de gestão, infelizmente, esses pecam por uma qualidade, enfim,
não tão boa quanto seria de desejar. E só para dar um exemplo, e eu penso que isto não é uma questão de cultura. Eu acho que é verdadeiramente uma questão de cultura. Porque, só para dar um exemplo, talvez, por exemplo, a propósito da Covid, não é? Da Covid-19, as autarquias tiveram um papel muito importante de proximidade do cidadão. É verdade. Enfim. Mas, a par desta relevância da sua atuação, inegável, havia que agora fazer a avaliação concreta de quais as receitas que se deixaram de cobrar e quais as despesas imputáveis à tal dita Covid, à tal pandemia. E o que é facto é que é muito difícil conseguir, na maior parte das autarquias... Porque eles têm os dados todos. Têm os dados todos e, portanto, os elementos teriam que ser apenas e exclusivamente tratados e chegar àquela análise, à contabilidade analítica que permitisse, de uma forma muito clara, dizer: eu gastei mais este ano por esta razão. Sim. É imputável diretamente à Covid ou não? Ou ando aqui a fazer outras coisas acha que isso... E deixe-me só para concluir a ideia. E quando nós vimos os relatórios, se há certo que alguns municípios abriram um capítulo para a questão... Tratar só essas questões? Só a questão da Covid, sim. houve outros que não o fizeram. Não é? Deixa-me voltar aos EPETs. Achas que isto tem a ver com o facto de algumas autarquias não quererem exatamente se conheça certo tipo de despesas e porque é que as fizeram? Pode ser, mas eu acho que é, e desculpem a expressão, ignorância. Incompetência. Até porque o SNCAP inclui uma norma de contabilidade analítica. Pois. Ao contrário do SNC, em Sim. que as empresas adotam ou não sistemas de contabilidade analítica, se assim o entender. Não é o caso no SNC. O SNCAP é obrigatório, é uma das normas que faz parte do sistema e a outra é orçamental. Para que o sistema seja integrado nestas três vertentes: contabilidade geral e patrimonial, contabilidade analítica e contabilidade orçamental. E depois até podíamos discutir como é que se mete a bota a bater com o perdigota, porque os conceitos são diferentes. Não é? Uhum. Agora, o que não faz sentido é não ter de todo, não ter essa capacidade de resposta não faz sentido. E porquê é que os relatórios de gestão continuam a ser tão pouco objetivos em alguns casos, como dizia a Sra. Juíza? No caso das autarquias, não sei muito bem, mas penso que podemos fazer alguma analogia com as empresas. Com as empresas. Os empresários não têm literacia financeira e também não têm vontade de fazer isso. Até que nós estamos aqui a falar de prestação de contas no final do ano e estamos a esquecer de falar de prestação de contas para dentro ao longo do ano. E se os empresários, se os decisores, os autarcas tiverem essa preocupação, o relatório de gestão não vai dar trabalho, ele vai sendo construído mês a mês. Aliás, tu és das pessoas que mais salienta esse aspecto. As empresas deviam se preocupar com isto, não é uma vez por ano, mas é todos os meses. E cada fecho de mês deve ser um fecho de ano. Exatamente. Isto é uma das grandes vantagens da tecnologia. Portanto, já não faz sentido nós deixarmos uma série de operações contabilísticas para o final do ano. Porque senão estamos a gerir e a construir um relatório ao longo do ano que é completamente deturpado com a informação que só chega no final do ano. E infelizmente isso ainda acontece. E depois é muito difícil para qualquer gestor fazer um relatório tempereitada no final do ano à pressa, porque tem o revisor a chatear ou porque tem que estar feito. No caso das empresas, normalmente vai-se ao artigo 76 do Código de Dados Comerciais, vê-se o que é obrigatório e tenta-se escrever uma frase sobre cada um daqueles pontos. Não faz sentido. O relatório de gestão é algo que primeiro tem que ser para si. E aí passa a ser fácil reportar para fora. E em português, sem nenhuma complicação. E às vezes falta essa vontade, mas também essa competência para fazer. Isabel. Deixa-me só, mas não resisto a dizer que este relatório de gestão deveria, em primeira linha, ser até um exercício de autoavaliação. Exatamente. De autoavaliação. Até para a empresa perceber para ela própria, do ponto de vista interno. Exatamente, da empresa ou da autarquia. Sim. Eu fiz isto e faço esta autoavaliação. E penso que isso, em termos da responsabilização do gestor público e do gestor privado perante os seus parceiros, é fundamental. É fundamental. Isabel, vocês na associação encorajam as empresas a ultrapassarem esta dificuldade? Sim, com o nosso próprio exemplo. Com o vosso próprio exemplo, da Protec. As contas da associação são públicas, fazemos gestão orçamental, temos contabilidade financeira e contabilidade de custos. Só assim é que podemos gerir. Ou seja, neste caso concreto também, como exemplo, o segredo não é a alma do negócio. Não, um associado sente-se motivado a ter relações com uma entidade se essa entidade for transparente. Sim.
A prestação de contas não é só das empresas públicas ou das empresas privadas. Exatamente. Camilo, o condomínio é obrigado à prestação Ora de bem. contas. As associações são obrigadas às prestações de contas. As IPSS são obrigadas à prestação de contas. Porque tem uma responsabilidade para com vários terceiros. Essa responsabilidade assume-se bem todos os dias, todos os meses, todos os anos. Portanto, a informação não serve para trás. A gente tratamos informação para trás. O contabilista escreve para trás, registra para trás. Pois, Isabel, Mas ela serve para a frente. Sim, vai chegar um dia em que as empresas que pequem nesta área acabam por ficar prejudicadas. Sim, e o exemplo vem da Europa. Nós todos caminhamos para uma direção. A importância do relato, o que se relata, a forma como relatamos é essencial para esta convivência global que temos hoje e que a pandemia veio trazer muito evidente e necessária. A pandemia não nos trouxe só coisas não tão boas, mas trouxe-nos uma possibilidade de crescimento, de evolução e de melhoria. Vamos pensar nesse aspecto. Bom, já vamos com 25 minutos de programa. José Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa, porque eu queria ir às perguntas já e às respostas de quem está do outro lado. Temos um mail para onde as pessoas podem colocar questões. Temos corporatebusiness@btocnet.com e eu quero sempre acrescentar coisas. Força. Eu acho que temos de ter algum cuidado com a preguiça natural para estas coisas. É chato fazer relatórios, é chato prestar contas. E existem alguns mecanismos na lei que permitem que nós sejamos ainda mais preguiçosos. A norma contabilística de relato para as pequenas entidades, a norma contabilística para as microentidades. E temos de ter algum cuidado quando adotamos este tipo de mecanismos mais simplificados, também no setor público usar, para que não deixemos de relatar informação pertinente e relevante até para entidades que se querem relacionar connosco e depois, de uma forma airosa, dizemos, não, nós usamos uma forma, um sistema mais simplificado que a lei permite. Porque, como tu disseste bem, mais cedo ou mais tarde isso pode se virar contra nós. É. E as empresas vão ficar prejudicadas nesse aspecto. É tudo uma questão de tempo. Porque realmente a transparência de informação é fundamental. Bom, vamos então às respostas para a questão que nós colocamos. Vou pedir à Regi para colocar o gráfico no ar. Aqui está a pergunta. Eu mal consigo ver daqui, confesso, e não estou pitosga. No suporte às suas decisões de gestão, tem por hábito consultar as demonstrações financeiras das entidades com quem se relaciona? Não 35%, salvo erro. Depois vou pedir à minha contabilidade 21% e sim, apenas 15%. Bom, José Pedro, isto é o retrato real do país, José Pedro e Isabel. Isto é o retrato real do país. É o retrato, que felizmente eu acho que está a mudar. Portanto, eu ontem estive num almoço... Cá está, o não 31,8, vou pedir ajuda à minha contabilidade 21,1, sim, 15,8. Nunca pensei nisso, 31,9. Mas eu acho que está a mudar. Eu ontem estive num almoço de amigos, numa festa de aniversário, Sim. e houve uma pessoa que estava lá no almoço e que me disse, fui visitar uma fábrica, achei imensa graça, queria ter acesso às contas. E tu disseste, mas isto é público. É público, e em 5 minutos ele tinha as contas, claro, tinha as contas de 2021. Pois, Isabel, isto é sintomático, não é? A pessoa nem sequer sabia que as contas eram públicas, podia consultá-las. Há um grande desconhecimento e eu aproveito essa deixa para Sim. enaltecer o trabalho do Tribunal de Contas Sim, no seu parecer à Conta Geral do Estado, que faz um trabalho minucioso e exaustivo, que eu gosto de ler. São quase 300 páginas, mas depois tem a preocupação de fazer um resumo de 2 páginas em português toda a gente comum, consegue ler. que toda a gente consegue Pois. e devia ler. Faz parte da nossa responsabilidade enquanto contribuinte. Exatamente. Bom, chegamos ao final do Corporate Business. Além de agradecer ao José Pedro e à Isabel, que estão sempre connosco, quero agradecer à juíza Maria dos Anjos Capote, que, como você viu, deu aqui uma preciosa ajuda para nós percebermos não só o trabalho que o Tribunal de Contas faz, e eu volto a elogiar o trabalho do Tribunal de Contas. É um verdadeiro tribunal, atenção, as pessoas às vezes não percebem, está na Constituição, o Tribunal de Contas é um tribunal. Mas também pelo esforço pedagógico que faz para nós podermos ter mais transparência na informação. Muito obrigado, nós voltaremos daqui a um mês, já sabe que se precisar de colocar questões, José Pedro, vou pedir para voltares a repetir o mail. corporatebusiness@btocnet.com. Para o final fica aquele pedido de sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, que os dizem porquê, não é? Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Obrigado, quanto a mim, voltarei aqui ao canal amanhã às 8 da manhã.